Nunca foi tão fácil fazer um degradê low fade e eu vou te ensinar o passo a passo aqui nesse vídeo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe. Se você é um barbeiro iniciante e quer destravar de vez de como fazer um low fade muito rápido com uma técnica infalível, fica nesse vídeo até o final. Bom, rapaziada, aqui o primeiro passo nesse degradê, eu vou começar fazendo a primeira marcação com máquina de acabamento. É como eu já tenho esse costume de fazer. É um cabelo aí que me permite trabalhar com uma máquina de acabamento e que fica um degradê mais top, porque como vai ser um degradê mais baixo, não tem a necessidade de eu fazer um navalhado nesse corte, tá? Eu já expliquei em outros vídeos, tá? O navalhado ele deixa o corte mais rente à pele, que é o skin fade, mas aqui eu não vejo essa necessidade, porque é um espaço muito curto. Então a minha primeira linha, eu passo ela bem atrás da orelha, tá bom? Não vai subir nenhum dedo praticamente, que é a característica de um low fade mesmo. Então, para vir fazendo o segundo passo, essa primeira linha ela é muito importante estar muito baixa, porque se o low fade, se você abrir muito essas linhas, você acaba subindo muito ele e perde a característica de um low fade, tá? Aqui a segunda linha eu já venho com um zero alto de máquina, a alavanca totalmente aberta, para você conseguir fazer uma segunda linha aí, ó, um dedinho, mindinho de espessura dessa linha. Aqui, pessoal, o que vai definir a largura do seu fade é o tamanho das linhas que você deixa, tá? Essa metodologia eu ensino de maneira bem detalhada dentro do meu curso. Primeiro link aí na descrição desse vídeo, tá? Terceiro passo aqui nesse corte. Eu já venho passando o meu pente 1,5. Se vocês perceberem, eu estou trabalhando aí com linhas bem curtas, tá? Bem estreitas, na verdade, para não jogar esse cabelo mais para cima, apesar de que ele já está muito curto na lateral, ok? Essas primeiras linhas eu começo fazendo com um movimento em C, porque eu não quero deixar essas marcações muito pesadas, para que na hora que eu venho disfarçar eu fique apanhando, tá bom? Então, regra dessa metodologia. Linhas de graduação, quando você for marcar, sempre trabalhar com movimento em C, movimento C-motion. Vocês já vão deixar esse degradê aqui, ó, de uma maneira mais fácil na hora de disfarçar. Depois, na hora do disfarce, vocês vêm trabalhando com movimento reto, tá bom? O movimento reto ele é muito importante na hora que vocês forem disfarçar esse corte. Aqui eu já vou alinhando o perfil, eu gosto de fazer isso logo no começo, porque eu já sei ali as minhas limitações, até onde eu devo ir com a minha maquininha, e eu gosto de deixar esse arco na frente aí do corte dele bem aceso, tá bom? Eu acho que é uma característica bem legal de um degradê. Lembrando, galera, que aqui eu mostro um passo a passo, tá? E em cima do que vocês aprendem aqui, vocês vão executar no cliente de vocês, tá? Galera, aqui eu já começo a fazer o disfarce, tá? Pente meio com a alavanca totalmente aberta. Tem muita gente que tem essa dúvida, quando trabalhar com a alavanca aberta, quando trabalhar com ela fechada. No disfarce, eu sempre gosto de trabalhar com a alavanca aberta. Por quê? Essa alavanca aberta, ela já me dá uma segurança para que eu não venha e já saia marcando tudo. Se eu venho aqui trabalhar com a alavanca fechada e eu acabo marcando esse corte, eu não tenho mais margem para trabalho. A alavanca já está fechada. Então eu vou ter que refazer esse trabalho aqui. Então eu começo com a alavanca aberta, vou disfarçando, conforme eu sinto a necessidade eu vou fechando essa alavanca até chegar num ponto que realmente me entregou um disfarce bacana e eu estou satisfeito com o resultado com o pente meio, tá bom? Então, é muito importante vocês seguirem essa regra, trabalhar os pentes de disfarce sempre com alavanca aberta. E deixando bem claro que todos os meus cortes eu trabalho com técnica de 2 pentes, tá? Essa técnica me facilitou demais. É uma técnica que vai deixar o seu corte mais rápido, é uma técnica que vai te dar a oportunidade de trabalhar o polimento do corte, é aonde eu acho que é a parte mais importante do corte, que é onde você vai dar vida para o corte, onde você vai deixar esse corte realmente com resultado satisfatório. Nesse ponto aqui, ó, eu já venho tirando a última marcação. Vocês podem perceber que a estrutura do fade, a montagem do degradê,
ela é muito rápida, porque eu utilizo só 2 pentes, tá bom? E aonde eu gasto mais tempo é realmente no polimento, é onde eu preciso me preocupar. Lógico, aqui eu estou explicando um passo a passo para vocês seguir certinho, porque dentro desse passo a passo vocês vão aprender a estrutura do fade, vocês vão aprender até onde eu vou com cada linha para caracterizar um low fade. Isso aqui é um low fade. Pode ser que alguns seguidores falem, mas é um mid fade, mas é isso, mas é aquilo. Isso aqui é caracterização de um low fade, tá? Ele não tem cabelo grosso, ele não tem cabelo suficiente para deixar essa região mais escura, então eu não posso deixar esse cabelo tão mais baixo e também não posso deixar tão mais em cima. Isso aqui é um corte caracterizado como low fade, tá? Então aqui nessa última marcação eu venho trabalhando só com pontilhado de máquina. Eu uso as pontas da minha máquina para fazer esse disfarce. E é uma é uma técnica que eu utilizo para facilitar na hora de fazer o meu disfarce, tá bom? Como eu falei, a estrutura do fade é muito rápida de se montar, porque eu utilizo uma técnica de 2 pentes. E depois eu venho para a parte de polimento, que é nesse ponto aqui, que é o ponto crucial. E galera, se você já achou que esse corte aqui, que esse passo a passo já agregou valor no seu conhecimento, já se inscreve nesse canal, tá? A gente tá colocando vídeo toda semana para tentar ajudar vocês de uma maneira totalmente gratuita. Então, a única coisa que a gente pede em troca é a inscrição de vocês, é o comentário de vocês, é a curtida de vocês e o compartilhamento, tá? Isso é muito importante para que o nosso trabalho continue sendo feito e com muita qualidade, ok? E não se esqueçam que nós estamos com a campanha do salve, o alô no final do vídeo novamente. Se você quer que a gente mande um salve no final do vídeo, um alô, deixa aqui nos comentários o seu nome, da onde você está assistindo esse vídeo e se você é um barbeiro iniciante ou não, tá? Então deixa aí nos comentários, fechou? Galera, aqui eu estou fazendo um polimento com point cut, tá? O point cut, ele é muito utilizado, eu utilizo essa técnica demais nos meus cortes, tá? Eu gosto de frisar bem que o degradê, o resultado mesmo, ele vem no polimento. Existem várias técnicas de polimento. Dentro do meu curso eu ensino todas elas de maneira bem detalhada, bem facilitada, tá? Eu tenho um módulo só para falar de polimento dentro do meu curso. Então se você tem interesse em adquirir o nosso curso, nosso treinamento completo, só clicar aí no primeiro link da descrição do vídeo. Então o polimento aqui, eu acho que é das coisas mais importantes que um fade tem que ter, porque eu entrego a estrutura muito rápida. Só que é o polimento que vai dar uma vida para esse corte, onde eu vou tirar ali os pontinhos escuros, onde eu vou acertar, deixar esse corte homogêneo, tá? E depois que eu fiz aqui o polimento com tesoura de corte, eu venho com polimento com tesoura dentada. Vocês podem ver que eu não fiz pente corrido, não fiz aqui pente corrido nem com tesoura de corte, nem com tesoura dentada. Aqui eu venho fazendo um polimento com tesoura dentada chamado técnica do PPP. Ponta de pente, ponta de tesoura e ponta de pelo. O polimento ele sempre se dá na ponta do pelo, tá? Não é lá no meio do cabelo. Se você aplica essa técnica no meio do cabelo, você acaba fazendo buracos. E não é a nossa intenção aqui nesse corte, tá? Então, esse corte aqui é um corte que é muito fácil de se fazer. Com essa técnica aqui se torna muito fácil realmente, tá? É uma técnica infalível para deixar o seu degradê mais rápido, para deixar o seu polimento melhor, porque vai te sobrar tempo para trabalhar no polimento, tá bom? Então é uma técnica aí que te ajuda demais. Aqui nesse corte eu já te passei 2 formas de polimento que eu tenho certeza que vai deixar o seu corte com uma qualidade muito bacana. Bom galera, nesse passo aqui eu já venho colocando aqui um shaving gel para fazer o nosso perfil. Agora eu venho fazendo com a navalha, tá? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. O perfil é feito com máquina de acabamento, a navalha só vem dando essa acentuada. Se você faz o perfil com navalha direto, você acaba correndo o risco de cortar o seu cliente, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Aqui eu fiz a parte da frente, faço a curvinha aí com bastante atenção, para não tirar mais cabelo do que eu preciso aí, para deixar essa curvinha bem acentuada. Como eu falei no início desse vídeo, eu gosto de deixar esses cortes assim, ó, com a frente bem marcadinha, que fica bem legal. Aqui, galera, só vem dando aquela correçãozinha capilar, tirando os buraquinhos que fica no meio do corte, que é perfeitamente normal. É um vídeo que eu tô trazendo por uma rede social, então eu gosto de deixar ele bem da hora aí,
por mais que é um cabelo aí que não entregue tantas imperfeições, mas eu gosto de deixar aí bem legal para mostrar o resultado para vocês, tá? E é uma coisa que não vai prejudicar o seu trabalho. Você vir passar um lapisinho 8B aí para entregar um resultado bacana para o seu cliente e tirar uma foto para postar na rede social, fechou? Então, galera, esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo completo, low fade, passo a passo para vocês, usando a técnica de 2 pentes, que deixa o seu corte muito mais rápido e com a qualidade no resultado final incrível, tá? Então, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até o próximo vídeo.